A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 81 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 17 de Juízes até o capítulo 19, tá bom? Se você não fez a sua leitura, faça a sua leitura, é muito importante, né? Para que você esteja aí por dentro do que nós estamos tratando no dia de hoje, tá bom? E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar lá no capítulo 17, os versos 5 e 6, amém? Então, Juízes 17, 5 e 6 vai dizer assim: E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Amém? Bom, amados, estamos já chegando ao final do livro de Juízes, né? E essa parte aqui nós vamos ter a segunda divisão do livro de Juízes, né? O que nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 16 são conflitos externos, né? Do povo de Israel. Então, ou seja, eles pecavam contra Deus e Deus enviava inimigos para que tomasse a sua terra, a sua colheita. Eles se arrependiam, voltavam-se para Deus e Deus levantava um juiz que os libertasse, né? Quando nós entramos no capítulo 17, nós vamos começar a tratar os problemas internos que Israel estava enfrentando em Canaã. E do capítulo 17 ao 19, nós temos os problemas, a corrupção religiosa, né? O problema religioso, a decadência profunda da adoração, do culto, da busca ao Senhor em Israel, certo? E o texto vai dizer para nós que na região montanhosa de Efraim, lá no capítulo 17, tinha um homem que chamava Mica, né? E ele tinha uma mãe. Aparentemente roubaram da sua mãe uma quantidade em dinheiro, e esse Mica restituiu para sua mãe o que lhe fora roubado. E é interessante que ela cita que o Senhor te abençoe, eles consagram a Deus aquele dinheiro, porém, quando aquele dinheiro vai ser, uma parte dele aplicado em alguma matéria, a mãe de Mica manda fazer um ídolos dos lares, né? Fez ali uma imagem de escultura e fez uma estola sacerdotal e deixou ali a responsabilidade de Mica. O que nós vamos ver também no capítulo 17, e nós vamos tratar mais depois sobre isso, é que na casa de Mica vai ser recolhido ali um levita que estava peregrinando em Israel, procurando ali um local para poder habitar, né? No capítulo 18, nós vamos ver que a tribo de Dan ainda não tinha recebido a sua herança. Já tinham se passado muitos anos desde que Josué entrou na terra de Canaã, e também já tinha se passado muitos anos depois da morte de Josué, e essa tribo ainda não tinha conquistado a sua terra, e aparentemente ninguém estava muito preocupado, né? E a corrupção religiosa vai tomar conta ali desse povo também, por falta de direção. No capítulo 19, eu disse para os irmãos lá no começo que esse livro ele tinha ações mais profundas, né? Guerras, até um pouco mais violento. E o capítulo 19, para mim, é um dos capítulos assim mais tenebrosos que você pode ler na Bíblia Sagrada, junto com o de Jefté e alguns outros, que você vai encontrar, por exemplo, lá no livro de Reis. Por quê? Porque o capítulo 19 vai contar a história de um levita que tinha uma concubina. Aparentemente entre ele e ela teve uma discussão. Algumas traduções dão a entender que essa mulher adulterou, mas outras não, né?
E o que vai acontecer? Ela vai voltar para a casa do pai dela, o levita vai atrás dela, e o pai dela fica insistindo ali para que ele fique mais um dia. Ele vai ficando vários dias, até chegar um dia que ele não quer ficar mais. O coração dele parece que não está muito contente, e ele sobe dali, né? E para em Jebus. De Jebus nós vamos ver que ele vai para Gibeá. O que vai acontecer? Um senhor acolhe esse rapaz, fala para ele não ficar na rua, não ficar na praça, porque aparentemente naquela cidade os homens não eram moralmente corretos, né? E os homens daquela cidade vão fazer exatamente como os homens de Sodoma e Gomorra fizeram com Ló. Eles vão pedir para que o senhor da casa coloque para fora o levita, porque eles querem ter relações com ele. E como o senhor da casa não põe para fora o levita, eles começam a agredir a porta. O que é espantoso é que o próprio levita pega sua concubina e põe ela para fora. E os homens da cidade abusam dela até pela manhã. No dia seguinte, o levita, como que se nada tivesse acontecido, levanta, abre a porta e a sua concubina está com a mão na porta. E ele balança ela, pede para ela acordar, e ela não acorda. Então ele percebe que ela estava morta. Ele vai levar a sua concubina até a tribo mais próxima, né? E vai começar ali uma guerra civil em Israel. Problema sério, amém? Mas o texto que nós lemos vai falar de algumas coisas interessantes. O verso 6, por exemplo, é a primeira vez das 4 vezes que você vai ler até o final essa frase. Naqueles dias não havia rei em Israel, certo? Qual é o grande problema disso daqui? Quando você não tem alguém para reger, alguém para cuidar da ordem, para cuidar da lei, para estabelecer normas e regras, as pessoas elas ficam desorientadas, elas não têm limites. Quem é ocioso vai ficar ocioso demais, e quem tem um coração corrupto vai se corromper demais, porque não tem ninguém para pôr limites. Então Israel sempre soube que se eles não tirassem seus inimigos da terra de Canaã, a idolatria deles seria para eles uma armadilha. Nós vimos isso lá no começo do livro e vimos lá em Josué também. Mas acontece que eles não tiram, nós já vimos isso. E isso já começou a corromper por completo o coração dos israelitas. Mas quando chega nessa fase, o coração deles está mais que corrompido, está completamente depravado, né? Então esse Mica pega os ídolos que a mãe dele fez, a estola sacerdotal, e ele, por própria vontade, consagra o seu filho como sacerdote. Seu filho não era levita, não era da tribo de Levi, não era da casa de Arão, e ele consagrou o seu filho como sacerdote. Ele aparentemente estabelece os deuses que o Elvires criou como deuses de verdade, e quando passa um levita, ele compra o sacerdócio do levita, porque o levita que deveria julgar em Siló, oferecer sacrifícios lá, agora vai trabalhar na casa de Mica. Irmãos, aqui está tudo errado, idolatria, a venda do ministério, a corrupção do ministério, e um homem que deveria agir com a verdade, concordando em trabalhar com a mentira. Ele sabia que Mica não podia fazer o que estava fazendo, nem construir os ídolos e nem consagrar o filho dele como sacerdote. Esse levita não deveria se vender para poder exercer o seu ministério fora do local que era estipulado por ele, e muito menos ainda para ser sacerdote, sendo ele a tribo separada para Deus, muito menos ser sacerdote de outros deuses. Quando o povo da tribo de Dan passa lá, esse sacerdote consulta os ídolos para dizer para Dan que Deus daria vitória para eles. Está tudo errado. Isso aqui acontece muito nos nossos dias, porque o que nós vemos muito hoje são pessoas se autonominando homens de Deus, são pessoas se autoconsagrando, ou pessoas que não têm direito consagrando outras pessoas. A idolatria entrando no meio da igreja, a corrupção espiritual
entrando no meio da igreja, homens se vendendo por causa de dinheiro, homens vendendo o seu sacerdócio, né? O seu pastorado, o seu presbitério, o seu diaconato, o seu ministério musical, por causa do dinheiro. Nós vemos homens, como por exemplo a tribo de Dan, que creem nesses homens. Então, amados, isso aqui está mostrando para nós que o que nós estamos vivendo hoje, que a apostasia dos últimos dias, já havia acontecido em Israel. E por incrível que pareça, o Novo Testamento vai nos mostrar que uma das coisas que mostra o sinal da vinda de Jesus é a apostasia generalizada. E é um pouco do que nós estamos começando a ver. Amém? Então, esse texto de hoje fica para nós como alerta. Nós não devemos confiar em qualquer pessoa, não devemos acreditar em qualquer ministério, não devemos dar a nossa cabeça para qualquer irmão e não devemos crer em qualquer palavra que é ministrada sobre nós, como Dan confiou na palavra ministrada por esse sacerdote. Por fim, o que aconteceu? Dan falou: olha, tem um homem lá chamado Mica, ele levantou um santuário na casa dele, consagrou um levita como sacerdote e ele tem deuses lá na casa dele. E então homens cercaram aquela casa, roubaram o sacerdote de Mica e junto com o sacerdote a estola sacerdotal que Mica tinha feito e os ídolos dos lares. É uma atrocidade maior do que a outra. E isso também nós vemos nos dias de hoje. Então, amados, nós vemos homens que dizem: olha, aquele fulano é um homem de Deus, tem que trazer ele para perto de mim. E essa corrupção espiritual, ela não pode invadir a minha casa, ela não pode invadir a sua casa. Que esse texto de hoje sirva como um alerta para nós, sirva como um despertar para nós, para que nós realmente venhamos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo, em quem nós estamos crendo e quais palavras nós estamos recebendo e qual é o Deus que verdadeiramente estamos adorando. Porque Mica e sua casa falava que era o Senhor, mas o que estava na sua casa não era o Senhor. Amém? Que nós não venhamos pronunciar o nome de Deus, mas nas práticas religiosas adorar outros deuses. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Amém? Feche seus olhos, abre o seu coração e ore comigo nessa manhã. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te damos glórias, te damos graças e te damos louvores. Te bendizemos, ó Deus, pela tua bondade e pelo teu favor. Bem sabemos que o Senhor é o único Deus e que fora de ti não há outro Deus. Senhor, naqueles dias Israel não tinha rei e não tinha leis. O texto vai dizer para nós, Senhor, no verso 6, que cada um fazia o que achava certo. Senhor, existe um problema muito sério quando as pessoas não têm um padrão do que é certo, do que é moral e do que é verdade. E a tua palavra deve ser esse nosso padrão. Que nós não venhamos ser como este povo, que nós não venhamos perder as referências, que nós não venhamos remover os limites estabelecidos pela sua palavra, que nós não venhamos levantar ídolos dentro da igreja, que nós não venhamos consagrar homens que o Senhor não chamou para a sua obra, e que nós não venhamos crer em mentiras que têm sido pregadas aos nossos corações. Livra-nos, ó Pai, de sermos como Mica e sua casa. Livra-nos de sermos como esse levita. E livra-nos de sermos como Dan, porque ambos cometeram erros e não reconheceram os erros que estavam cometendo. Mas converte os nossos corações e transforma as nossas mentes nessa manhã, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoando essa vida. O nosso interesse aqui não é gerar discussões, é muito pelo contrário, abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Se você não está inscrito no canal e deseja receber esse devocional todas as manhãs, se inscreva no canal e ativa o sino. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima quinta-feira.